Muito bem, meus amigos, graça e paz, Deus seja sobre a sua vida. Estamos aqui continuando o nosso tema que nós gravamos no vídeo anterior, falando sobre a dinâmica de Jesus para o evangelismo. Quais foram as ações principais em que ele focou, quais foram os seus objetivos, os seus pontos objetivos mais importantes que ele levou em consideração durante a sua obra evangelística e que nós devemos aplicar também na nossa dinâmica de evangelizar, de alcançar pessoas para Cristo Jesus. Se nós colocarmos em prática aquilo que ele praticou, aquilo que ele ensinou na prática para nós, nós teremos bons frutos, colheremos bons frutos e ótimos resultados. Nós já falamos aqui, estamos no capítulo 1 de Marcos, já lemos o versículo de número 14 até o versículo 20, que fala sobre proclamar o evangelho, a pregação em si, a pregação, a proclamação. E do versículo 21 até o versículo de número 22, nós temos sobre ensinar a verdade. Então, a segunda ação de Jesus foi ensinar a verdade, proclamar o evangelho do reino, ensinar a verdade deste evangelho. Então, a pessoa se converteu com a pregação do evangelho. O meu próximo passo é ensinar a ela a verdade deste evangelho do reino. E agora vamos prosseguir. Mas antes disso, quero lembrar você de, se não for inscrito, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para quando nós postarmos conteúdo novo aqui, você ser notificado e assim poder nos acompanhar de forma bem mais próxima. Você pegar o assunto logo que ele for lançado, você é notificado e poder nos acompanhar, ok? De antemão. E também compartilhar com mais pessoas. Se você acredita que mais pessoas devem conhecer e ouvir essa mensagem, compartilhe com mais pessoas, comente, deixe seu comentário, a sua opinião, dê o seu joinha também, se você gostou do conteúdo. Bom, dado isso, vamos continuar a partir do versículo 23, ok? Versículo 23, diz assim: E imediatamente apareceu na sinagoga deles um homem possesso de espírito imundo, e bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, convulsionando e bradando em alta voz, saiu dele. Todos ficaram admirados, a ponto de discutirem entre si, dizendo: que é isso? Um novo ensinamento. Com autoridade ele dá ordem até aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E imediatamente correu a sua fama por toda parte, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então, a próxima ação de Jesus no seu trabalho evangelístico, e que também deve ser nossa atitude e nossa observação no ato de evangelizar, é expulsar os demônios, expulsar os espíritos malignos. Acredite, a pessoa ela jamais consegue ter dentro dela o reino de Deus estabelecido sem antes haver uma expulsão de um império maligno. E este império ele pode estar tanto fixado na pessoa que está ouvindo, sendo discipulada, pode estar tanto fixado de forma teórica, por meio de fortalezas, de resistências, aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela ouviu, aquilo que ela colocou e estabeleceu como crença dentro dela. Isso pode impedi-la de crescer. Então é preciso que seja rompida essas crenças, essas fortalezas malignas que foram estabelecidas na pessoa, e nós fazemos isso através da palavra. Através da palavra. A palavra é o único mecanismo que liberta a pessoa. Não é oração, ok? Não é oração. Quando você lê a Bíblia, lê sobre Jesus, como que ele libertava as pessoas, você vai entender que ele nunca, escute, ele nunca orou por alguém para ser liberto. Ele não disse: em nome do meu pai eu vim aqui e eu te expulso. Não. Ele nunca fez campanha para alguém ser liberto de alguma possessão demoníaca. Nunca ele fez isso. E você também não vê nenhum dos apóstolos fazendo isso, realizando. Não estou dizendo que é errado. Escute, eu não estou falando que é errado você fazer isso. Se é assim a maneira que você mais produz no ato da libertação, amém.
Mas isso não é uma regra. O equívoco está em nós colocarmos como uma regra que para alguém ser liberto é necessário uma campanha de tantos dias. É necessário uma campanha de tantas... Não. Basta você entender a autoridade, o poder que há no nome de Jesus. Quando você internaliza essa verdade no seu espírito e você vivencia o poder e a autoridade no nome de Jesus, nenhum espírito suporta na tua boca o nome de Jesus ser pronunciado. Nenhum suporta, ele tem que sair. Então Jesus, ele sempre dizia, vai, sai. Ou então dizia, sai dele, eu te ordeno, sai. Somente isso ele declarava. E a pessoa, para ser liberta, tinha que parar para ouvir Jesus proclamar. Porque lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, nós vamos ver como que acontecia a libertação feita por Jesus. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você sabe que aqui é um trecho que mostra quando ele foi ler o livro na sinagoga, ele abriu Isaías e leu esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Então, você percebe aqui que ele não fala que Deus o havia ungido para orar pelos enfermos e assim libertá-los. Não, ele falou para proclamar libertação aos cativos, porque o que liberta é a proclamação da palavra. Você ora por alguém oprimido por espíritos malignos, possesso por demônios, alguém que está endemoniado. Ore, expulse o demônio, dê ordem para que o demônio saia. Tem gente que faz o maior alvoroço para expulsar o demônio, sapateia, bate palma, rodopia, fala em línguas. Para expulsar um demônio faz todo um movimento desnecessário. Eu vou te falar, desnecessário. Para expulsar demônios só precisa dar uma ordem. Nem dialogar. Aqueles que quiseram dialogar. Eles começaram a falar sobre Jesus. Olha a fala deles. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. Quando Cristo manda calar, outros por aí ficam interrogando, conversando, dialogando com demônios. Sabe, perguntando quem ele é, o que ele veio fazer, desde quando ele está ali, o que ele recebeu para estar ali, o que fizeram para ele estar ali. Não precisa disso, não é só mandar sair. Teve uma única vez que Jesus perguntou qual era o espírito que estava no homem, que era lá o gadareno. Ele mandou sair, não saiu de imediato, ele perguntou, qual é o nome? Qual é o teu nome? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aí ele mandou sair todos eles. Então, ali existe um princípio por que ele fez aquilo. Mas ele não ficou interrogando, o nome, e não foi além disso. O que veio fazer, por que está ali, que sacrifício foi feito para estar ali. Não que ele descobriu que era uma legião, que era mais de um, ele mandou que saíssem todos de uma vez. E todos saíram. Então, não há por que ficarmos dialogando com demônios. Então você percebe aqui que para libertar uma pessoa oprimida, você precisa dominar o conteúdo da palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade, é o conhecimento da verdade que liberta o oprimido. Você ora por alguém, expulsa o espírito. Se a pessoa não for instruída, não for orientada com a palavra de Deus, ele vai voltar. Porque vai encontrar nela muitas brechas que não foram tapadas. E as brechas se fecham com o entendimento da palavra de Deus. Por isso, é importante nós focarmos na proclamação da palavra para libertar as pessoas que estão oprimidas por demônios. Então, o terceiro passo, a terceira ação na dinâmica de Cristo no evangelismo foi justamente expulsar demônios. É nossa obrigação expulsar demônios. Ele falou em Marcos, finalizando o evangelho de Marcos, onde estamos aqui em Marcos, vamos para o último capítulo. E veja só,
texto muito conhecido por todos nós. Esse texto, ele é muito conhecido por nós. Capítulo 16, versículo 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda a criação. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Aí ele vai falar quais são os sinais que seguem o evangelismo. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, a primeira coisa no ato de evangelismo, para ele ser completo, o primeiro ato é expulsar os demônios que operam sobre aquelas vidas, que operam sobre aquela família, que estão ali oprimindo aquelas pessoas, impedindo-as de enxergar o evangelho da salvação. Então, quando você chega e já maniata o valente, quando você bloqueia qualquer ação do valente, que é o diabo, veja só, Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Veja só esse texto, Mateus capítulo 12 e o versículo de número 30 a seguir. Deixa eu ver se é esse texto mesmo, vamos confirmar aqui. É Mateus capítulo 12, versículo de número 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, quando você expulsa um espírito maligno de alguém, você está fazendo chegar sobre ela o reino de Deus. Porque junto com aquele espírito maligno sai o império do diabo, sai o império das trevas, para se estabelecer ali o reino de Deus. 29. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e saquear-lhe os bens, se primeiro não amarrar o homem forte, e então lhe saqueará completamente a casa? Casa aqui é a pessoa, são vidas, são pessoas. Como conseguir acessar a alma das pessoas, acessar o espírito delas com a palavra, sem primeiro maniatar o valente que está dentro dela, ou por trás dela, ou influenciando ela, para não conseguir crer, entender aquilo que eu prego. Então eu preciso maniatar o valente. É a primeira atitude que eu tenho que fazer. Antes de você sair para o evangelismo, antes de você sair para orientar uma pessoa, antes de você ir aconselhar alguém, ore antes. Libere palavras, sabe? Proclame palavras na sua oração. Eu declaro bloqueada a ação de todo espírito sobre aquela pessoa, para que ela possa entender a mensagem que sairá dos meus lábios. Eu neutralizo toda a força maligna que opera sobre aquela vida, que a impeça de ouvir e entender a palavra da verdade que vai libertá-la. Então, quando você faz isso, você já está maniatando o valente naquela pessoa. Aí você chega lá com a palavra e você consegue alcançar a alma, o espírito, o coração dela, a mente dela e arrancá-la das garras do valente. É necessário você liberar comandos contra os espíritos malignos, para que eles sejam bloqueados e não a pessoa bloqueada. Glória a Deus. Então, isso é muito importante. Isso faz parte da prática evangelística de Jesus. Essa é a dinâmica dele. Então, aqui eu encerro nosso segundo vídeo. Iremos para um terceiro vídeo falando sobre as outras duas ações de Jesus no evangelismo. São 5 ações na dinâmica evangelística de Jesus. Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo. Paz.